Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos irmãos. Que Deus o abençoe a todos de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que me acompanha aqui neste canal, que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção. Você que veio ver esta mensagem em algum lugar, o desejo do meu coração, aliás, eu oro e desejo que Deus ele venha derramar sobre a tua vida toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Você que me ouve em algum lugar, independente de quem você seja, que o teu sonho se realize e que o Espírito Santo de Deus possa te visitá-lo, te abençoá-lo e enriquecê-lo de maneira gloriosa. Amém? Eu tenho aqui uma mensagem do Evangelho de João. Eu queria alguns minutos da sua atenção. Você que vai ver esta mensagem, você vai perceber o porquê muitas pessoas elas estão vivendo de falsa esperança. É isso mesmo, muitas pessoas elas estão vivendo de falsa esperança e não percebem. E você vai perceber aqui quem são essas pessoas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Essas aqui foram palavras do Senhor Jesus, aonde ele foi muito preciso ao dizer: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Primeiro, quando a Bíblia fala de porta, ele disse que ele é a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e acharás pastagem. Então alguém para entrar por uma porta deve ter a chave. Se não tiver a chave, não pode ter acesso ao que está pela dentro. Então percebe, Cristo é a porta. O aprisco é a igreja. As ovelhas somos nós. Mas agora você percebe que ele disse: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que quer ter acesso à igreja, porque a Bíblia diz: aquele que sobe por outra parte no aprisco das ovelhas, a Bíblia chama de ladrão e salteador. E quem são esses que o próprio Cristo chama de ladrão e salteador? Todos aqueles que andam na mentira, a Bíblia chama de ladrão. Ladrão e salteador não sou eu. Eu não estou aqui julgando A ou B, é a Bíblia que chama de ladrão e salteadores todos aqueles que andam na mentira, irmão, sem exceção. Se você conhece algum pregador que anda mentindo, não é o Espírito Santo que está nele. A Bíblia, enfaticamente, ela repete duas vezes no versículo 1, em verdade, em verdade. Ele está falando dele, ele é a verdade. O mesmo João 14,6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só pode entrar pela porta chamada Jesus Cristo se estiver na verdade. E se não estiver na verdade, mas estiver andando na mentira, a Bíblia chama de ladrão e salteador. E são esses que andam na mentira, que tentam ter acesso ao aprisco das ovelhas, não pela porta, mas subindo por outra parte. Que outra parte é essa? A própria mentira, porque Jesus disse que ele é a porta e ele é a verdade, e só pode entrar por essa porta se tiver na verdade. Se não tiver na verdade, não pode entrar por ela. E aí, quando um pregador não anda na verdade, mas na mentira, ele vai tentar ter acesso ao aprisco das ovelhas, não pela porta, que ele sabe que ele não vai conseguir. Ele vai bolar outro plano, ele vai tentar arquitetá-lo, ele vai planejar algo, ele vai querer alimentar a ovelha de campanha, ele vai querer alimentar de engano, vai querer alimentar de falsa esperança, vai alimentar de pecado, vai alimentar de fofoca, vai alimentar com todo tipo de coisa que não presta, mas não vai alimentar com aquilo que deveria. E eu preciso lhe dizer: ovelha não deve ser alimentada de fofoca, não se alimenta ovelha com campanha, não se alimenta ovelha com mentira, não se alimenta ovelha tirando o que ela tem, se alimenta ovelha com palavra. É de palavra que a ovelha vive.
deve. Ovelha deve alimentar-se de santidade. Ovelha deve alimentar-se de conversão. Ovelha deve alimentar-se de arrependimento, com o amor de Cristo. Ovelha deve alimentar-se com a libertação, com as palavras que converte. É de palavra que a ovelha deve se alimentar. Não alimenta-se ovelha com qualquer outra coisa, porque quem se alimenta de campanha, de pecado, de engano, é cabra e não ovelha. Ovelha não aceita se alimentar com outra coisa a não ser com a palavra de Deus. Sabe aquele tipo de pregador que sabe que a ovelha está sendo edificada, alimentada, ela está num processo de conversão, ela está aprendendo a verdade, e ele fica pescando, querendo tirar da igreja que ela congrega, levar para a igreja dele? A Bíblia, não sou eu, chama de ladrão e salteador. É isso que esse tipo de pregadores são. Tem aqueles que não caem lá fora, debaixo da ponte, evangelizar, resgatar alguém que está nas drogas, alguém que está perdido no mundo, não quer ir resgatá-lo, mas quer pegar alguém que está dentro da igreja, do irmão, e levar para a igreja dele. Quando consegue algum abraço, ainda engana, leva a pessoa a viver de falsa esperança. Isso é ladrão, salteador. Vou repetir. Todo aquele que se diz ser pregador, se diz ser enviado de Deus e fica pescando no aquário dos outros, a Bíblia chama de ladrão, fica convidando. Não, irmão, é só um convite. Vamos lá, estou falando de pregador que se diz ser de Deus e não é. Aqueles que são bode e se disfarçam dizendo ser enviado de Deus. A Bíblia chama de ladrão. Cuidado com convite. Tem convite que é Satanás que está por detrás. Quer que eu te prove? Mateus capítulo 4. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim para ele: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Ou seja, prometeu o que não podia cumprir, mas prometeu. E assim que o diabo usa muito dizendo ser de Deus e não é, prometendo, não usa o nome de Deus ainda. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, simplesmente para tirar a pessoa do lugar que ela congrega. Diabo é ladrão, é salteador, é isso que é bode velho disfarçado de mensageiro de Deus. É os bode enviados de Satanás dizendo ser de Deus, mas na verdade está levando muitas pessoas a viver de falsa esperança. É a Bíblia que diz, não sou eu. São esses que andam na mentira, enganando as pessoas, alimentando, repito, de campanha, alimentando de ilusão, alimentando de engano, alimentando de pecado, alimentando de idolatria, servindo a outros deuses e dizendo servir o Todo-Poderoso, alimentando de coisa errada. E a ovelha não se alimenta com outra coisa senão de palavra. É de palavra que a ovelha vive, é de palavra que deve alimentar-se. Se estão se alimentando em algum lugar com alguma outra coisa que não seja de palavra, Deus não está nestes lugares. Todo aquele, repito, todo aquele que quer ter acesso a um aprisco, me refiro à igreja, subindo por outra parte, não pela verdade, não é enviado de Deus, é ladrão e salteador. Olha o que diz aqui, no versículo 7 e 8 do mesmo capítulo 10 de João. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Mas no início, no capítulo 10, do versículo 1, ele repetiu a mesma palavra: em verdade vos digo, o que não entra pela porta, quem é a porta é ele, como ele afirmou aqui no versículo 7. Ele é a porta, o aprisco é a igreja, as ovelhas somos nós. Mas aquele que não entra pela porta significa aquele que não entra pela verdade. Aí diz assim: mas sobe por outra parte no aprisco das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que anda na mentira e não na verdade, que tenta subir por outra parte porque não consegue entrar pela porta, ele vai começar a planejar outras coisas. Ele vai começar a enganar, vai começar a iludir, ele vai começar a fazer convite, ele vai começar a usar estratégia, tentar atrair as pessoas. E por incrível que pareça, ainda há muita gente que cai nessas armadilhas do diabo. Cuidado, irmãos, com as armadilhas de Satanás. Cuidado com as estratégias de Satanás, que tem muitos aí dizendo ser de Deus, só que na verdade é bode, não é mensageiro de Deus coisa nenhuma. São os bodes enviados de Satanás dizendo ser ovelha, disfarçados dizendo ser ovelha e não é. É o que a Bíblia está dizendo: aqueles que tentam ter acesso ao aprisco das ovelhas, não entrando pela porta. Ou seja, todos aqueles que andam na mentira. A mentira, irmão, procede de Satanás. Com Deus é verdade, com o diabo é mentira. Todos aqueles que andam mentindo, repito, sem exceção, todos aqueles que andam mentindo é enviado de Satanás. É a Bíblia que diz, não sou eu.
ladrão e salteador. Ele diz no versículo 8: todos quantos vieram antes de mim, percebe? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele não está falando daqueles que vieram antes do seu ministério, não. Ele está falando daqueles que vivem de forma antibíblica. É disso que a palavra está falando. Antes de mim quer dizer antibíblica. Ou seja, aqueles que andam na mentira e não na verdade. Aqueles que pregam o ódio, aqueles que pregam a divisão, aqueles que pregam a discórdia, em vez de pregar o arrependimento, pregar a conversão, pregar a libertação, a transformação de vida, a libertação da mente, pregar que Jesus é amor, pregar que Jesus nos trouxe amor, conversão, arrependimento, santidade. É isso que deve ser pregado, não ilusão, falsa esperança, como estão pregando um evangelho barato, muita teoria e pouca prática, alimentando ovelhas com coisa errada, induzindo as pessoas ao erro, em vez de alimentar com a palavra de Deus. Cuidado, queridos. Cuidados com muita beleza, com as coisas que atraem, porque tem a aparência de Deus, mas não é Deus que está por detrás. Está muito claro no versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Veja, aqueles que não são de Deus, a Bíblia diz que a ovelha não deveria ouvir. Agora, se tem muitos aí que estão vivendo em teoria barata, tem muitos aí que estão andando de maneira equivocada na presença de Deus, tem muitos aí alimentando ovelha não com palavra, mas de coisa errada, e tem pessoas que estão seguindo, significa que não é ovelha, é cabra. É isso que é, porque ovelha, ela não vive de fofoca, ovelha, ela não vive de engano, ovelha, ela não vive de falsa esperança, ovelha não aceita ser enganada, ovelha não aceita viver de pecado, ovelha não aceita viver de mentira, ovelha não aceita ser passado para trás, ovelha, ela vive de palavra, se alimenta de palavra, se santifica na palavra, ela vive por amor a Cristo. A ovelha, ela não vive em função das pessoas, ela vive em função do Espírito Santo de Deus. Agora, se tem alguém que anda na mentira e muitas pessoas seguem, independente de quem seja, que significa que essas pessoas que seguem não são ovelhas, são cabra, é isso que são. Então está seguindo os bode e não os enviados de Deus. Aliás, eu abro um parênteses aqui para perguntar a você que me ouve agora, quem você está seguindo? E o que você está sendo, ovelha ou não? O que você está sendo é quem você está seguindo. Vai depender de quem está sendo o teu líder, irmão. Se o teu líder está andando na verdade ou não. Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa errada e muitas pessoas estão completamente equivocadas. Não sou eu, é Jesus que disse: todos quantos vieram. Isso que você não aceita a palavra de Deus é ignorância da sua parte, é rebeldia da sua parte. Todos quantos vieram antes de mim. Não é que vieram antes de Cristo, ele está falando aqueles que vivem de maneira antibíblica, os que andam na mentira, os que andam no engano, na vaidade do coração. É a Bíblia, a palavra de Jesus Cristo. É verdade que nos dias atuais a verdade escandaliza, mas a mentira é aceita. Por isso há muitas pessoas sendo enganadas. A Bíblia afirma enfaticamente: os que vieram antes de mim, ou seja, os que vivem de forma antibíblica, na mentira. Versículo 8 do capítulo 10 de João: são ladrões e salteadores. Jesus é quem diz isso, não sou eu. Cuidado a quem você está seguindo. Cuidado se você está na qualidade de ovelha ou não. Vai depender de quem está sendo o teu líder. Se está andando na verdade ou se está sendo mais um. Porque hoje em dia, irmão, há muita teoria barata e pouca prática. É isso que nós vemos. Então que você possa ouvir essa mensagem e se perguntar a quem você está seguindo de fato, e se de fato você está sendo ovelha ou não. Que você possa refletir nesta mensagem. Não aqueles que ficam pescando no aquário dos outros, tentando tirar a pessoa da igreja onde ela congrega. Ela está em santidade, sendo edificada, e fica mandando convite. Não é só um convite, é só fazer uma visita. Cuidado com esse tipo de visita, cuidado com esse tipo de convite. É ladrão e salteadores. É isso que são. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa abrir a sua Bíblia ao ver essa mensagem e que você possa observar a porta. Cristo, ele é a verdade, ele é a porta e ele é a verdade. Ele é a porta, o aprisco é a igreja e as ovelhas somos nós. Repito, Cristo, a porta, o aprisco, a igreja, as ovelhas somos nós. E só pode estar na qualidade de ovelha se estiver na verdade. Se está andando na mentira é bode, é isso que é.
não é ovelha coisa nenhuma. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.